Sejam bem-vindos, gente. A gente vai conversar aqui um pouco sobre a entrevista do Ciro Gomes no Roda Viva, não é? Se vocês gostam do que eu faço, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem em redes sociais e tal, que é muito importante para que eu continue fazendo o que eu estou fazendo. Bem, essa entrevista foi muito mais rica, né? Como vocês vão ver, muito mais do que a de João Amoedo, do que a de Guilherme Boulos em termos de dados e tal. Eu não vou conseguir aqui nesse tempo falar de tudo que foi falado. Então eu vou tentar fazer um resumão e no final eu vou tentar me posicionar. Bem, a entrevista ela começa falando da greve dos caminhoneiros, que é o que mais movimenta a nossa sociedade no momento atual, não é? E ele diz que ainda não há uma ameaça para a democracia, refletindo já sobre a questão de que existe uma demanda por uma intervenção militar, mas felizmente ele avalia que não há uma ameaça para a democracia. Ele fala que é uma política de preços fraudulenta, favorecendo interesses estrangeiros, né? E com uma matriz transparente de custo, o litro da gasolina poderia estar em R$ 2,80 e R$ 3, né? Ele fala sobre o óbvio da dependência do transporte rodoviário e que é necessário, aí sim ele inova um pouco, porque ele fala em investir não apenas em ferrovias, mas em cabotagem, né, transporte marítimo. Ele fala também em investimento em infraestrutura, ele necessita do dinheiro público. Defende a revogação do teto de gastos, mas com equilíbrio de contas. Cita que não teve, aí ele começa a citar, e ele faz isso várias vezes ao longo da entrevista, a experiência dele, ele nunca teve um dia de déficit em sua experiência pública. Fala que esse negócio de teto de 20 anos de congelamento de gastos em saúde é uma coisa que não tem paralelo no mundo, né? E defende a ideia de se criar um limite dos gastos públicos, mas excluir saúde, educação e segurança, porque esses setores necessitariam de maior flexibilidade nos investimentos, né? Ele ataca privilégios no setor público de previdência e defende uma reforma via capitalização, e quem não contribui seria pago pelo Tesouro, né, uma reforma da Previdência, só que essa reforma teria que ser feita pela via de plebiscito, porque ele entende que no Congresso nunca vai passar nenhuma reforma da Previdência por causa da forte presença dos lobbies no Congresso. Eu concordo com ele, acho que a análise dele está bastante precisa e que certos temas precisam ser decididos pela população via voto, e se a decisão for ruim, 2 anos depois, 4 anos depois, ela é revista. Mas ela precisa acontecer via voto, via participação direta, não só para acelerar a educação política, mas também porque isso cria viabilidade para esses temas serem discutidos na sociedade. E haver algum tipo de decisão de reforma, já que a reforma é necessária, não é? Ele critica o fato de quase 50% do orçamento ir para a serrolagem da dívida e dos juros. Eu acho um absurdo não ter feito até hoje uma auditoria cidadã da dívida. Ele defende a auditoria, embora nessa entrevista ele não tenha falado muito sobre isso. Ele fala que o Brasil e a Islândia são os únicos países que não cobram imposto sobre lucros e dividendos, repetindo o Guilherme Boulos, que já tinha dito isso, né? E defende não só imposto sobre lucros e dividendos, mas impostos sobre a herança. Ele fala que, na verdade, a gente sabe que a herança no Brasil é de 3% a 8%, né? E nos Estados Unidos seria 29%, e que os Estados Unidos não é nenhum país comunista, socialista, nem nada disso, então é padrão ter impostos sobre a herança um pouco mais altos, né? Eu não sei se ele estava querendo dizer que vai implantar 29% dos Estados Unidos, mas um aumento no imposto sobre a herança me parece ser uma das medidas para aumento de receita. Ele defende uma equação de redução de alguns gastos com aumento de alguns impostos, e defendeu também um imposto sobre transferências, uma espécie de CPMF, mas não é bem o CPMF, é uma coisa diferente. Aí eu entro um comentário meu, eu defendo algo progressivo no estilo do CPMF, porque é uma excelente ferramenta para a Polícia Federal, porque seguindo o dinheiro das transferências é ótimo para a Polícia Federal achar os corruptos. Então um imposto como esse ele tem até uma utilidade nas investigações policiais, não é? Sobre a greve, ele defende inicialmente endurecer, mas depois negociar, né, que não se pode ficar sem negociar com as categorias. Defende a demissão do Pedro Parente, o presidente da Petrobras, pela sua política entreguista. A avaliação dele do Pedro Parente e a política entreguista e o erro do cálculo da Petrobras, para mim é evidente. Eu fiz um vídeo sobre isso, eu coloquei links lá que mostram que a forma como
se constrói o preço do diesel, é uma coisa, enfim, completamente irracional, mas enfim. Tá lá para vocês verem no meu outro vídeo. Sobre a política, quando ele foi questionado como é que ele ia constituir a hegemonia e como é que ele está fazendo alianças com partidos extremamente corruptos como o PP, ele meio que não negou que talvez seja necessário fazer esse tipo de aliança, que ele não é santo, mas que ele defende uma hegemonia do PDT, do PSB e quem sabe no segundo turno com o PCdoB, se não for possível no primeiro turno. Então ele meio que define que haveria uma hegemonia de centro-esquerda na coligação dele e que a aliança com outros partidos teriam que obedecer a essa hegemonia, né? De certa forma se diferenciando, buscando se diferenciar do que o PSDB tinha feito antes com o PFL, uma aliança espúria que, enfim, deu no que deu, e a aliança espúria que o PT fez com o PMDB, que também, vocês viram, deu no que deu. Então ele avalia essas experiências e diz, nós vamos fazer diferente, se vai ou não vai, enfim, é uma coisa a ser analisada, né? Mas pelo menos nesse momento me parece diferente realmente do PSDB e do PT, não tem uma aliança com um partido tão poderoso, o PP é um partido menor, que iria envenenar o governo por dentro. Fala de um grande problema da omissão de colocar panos quentes nos problemas da gestão pública. Essa é uma colocação interessante, mas ele não entrou em maiores detalhes, então a gente não pode abordar muito, né? Ele defende que tange as drogas, uma política de redução de danos, e ele traz um dado que eu achei interessantíssimo, que dos 720 mil presos, 250 mil seriam usuários de drogas, pessoas que foram presas com pequenas quantidades de drogas. Ele não fala exatamente de vai soltar todo esse pessoal, mas instituir uma política de redução de danos e progressivamente classificar o problema dessas pessoas como um problema de saúde pública, diminuiria muito a nossa população carcerária, de pessoas que não são bandidos perigosos, não são traficantes, tal. Esses 250 mil, a maioria deles claramente são apenas usuários, e poderia concentrar os esforços da polícia nos assassinatos, muitos assassinatos inclusive que não são investigados. Aliás, o domínio de Ciro Gomes em relação a dados é impressionante. Tem uma memória, assim, e em nenhum momento os entrevistadores questionaram os dados dele. Então, das duas, uma, ou os entrevistadores não sabiam ou concordavam, mas o uso dele dos dados e das experiências administrativas praticamente passou inquestionado pelos entrevistadores, o que sugere força, né, solidez. Na educação, ele defende uma mudança do padrão de ensino para o ensino crítico, sendo o conteúdo apresentado pelo menos de duas formas, uma tese de uma forma e depois a tese mostrada de uma forma contrária, para fazer o aluno pensar sobre isso de diferentes maneiras e ter a liberdade de crítica sobre o ensino, que é uma perspectiva profundamente científica, né? Porque a ciência ela tem essa dimensão de você, quando você produz algo dentro da ciência, você se torna o seu maior crítico, porque você está constantemente tentando provar que o que você, ou tentando demonstrar que o que você apresentou ali está errado. O que resiste à crítica é o que fica, né? Essa é uma perspectiva profundamente científica. Ele usa o exemplo, novamente, do Ceará e de Sobral, que teria sido muito bem sucedido, apenas não bem sucedido em alfabetização de adultos, e aí ele diz que eles mudaram a estratégia com relação à alfabetização de adultos, porque os adultos não responderam às diferentes técnicas. Isso não é nem só no Ceará, é no Brasil inteiro, e que a estratégia é tentar requalificar essas pessoas para conseguirem algum tipo de trabalho técnico, porque as pessoas têm toda a questão, têm dificuldade, muitos deles, de se adaptar a esse processo de se alfabetizar, né? Quando ele foi questionado em relação ao PT, que ele estaria perdendo a oportunidade de ganhar muitos votos do PT, ele diz que ele se distancia do PT, ele diz que criticou a indicação de Temer, que avisou Lula que Temer, enfim, era um escroque. Ele usa essa expressão e outras expressões duras para falar do atual presidente do Brasil, né? Enfim, presidente golpista, como diria ele, como diria o Boulos, como eu mesmo digo em algumas situações, porque eu entendo que houve um golpe político parlamentar e argumento isso na minha entrevista com Carlos Zacarias. Lá tem toda uma discussão se houve ou não houve golpe. Se tiverem curiosidade, eu sugiro que vocês vão ver essa nossa conversa, porque a gente levanta argumentos de todos os lados, né? Fala do erro de nomear Levi para ministro. Enfim, se distancia do PT, reconhecendo que o PT agora está hostil a ele, mas de certa forma deixa uma porta aberta para que o PT
possa fazer uma aliança do estilo daquelas que ele falou, que não estaria na hegemonia, mas enfim, considerando que o PT, se estiver fora do segundo turno, não deve ficar neutro, né? Na saúde, ele fala sobre o erro de comprar medicamentos de estrangeiros, ele defende a necessidade da formação de indústria nacional de saúde, cujos investimentos vão gerar empregos no Brasil, e além de aumentar leitos e outras questões. Enfim, eu acho que ele estava muito bem assessorado na área de saúde, ele falou pouco sobre isso, mas falou bem, e enfim, mostrou conhecimento, pelo menos foi a sensação que eu tive. Talvez se ele tivesse falado mais sobre isso, mostrasse alguma fragilidade, mas no que ele falou, eu acho que ele foi preciso dos problemas nos problemas no que tange a saúde primária e o setor primário da saúde, enfim, e como é necessário modernizar isso aí, eu acho que ele foi muito bem. Na questão da Venezuela, ele se posiciona como mediador de conflito, sem defender um golpe na Venezuela, se alinhando à posição norte-americana e também criticando o populismo do chavismo, né? Então ele diz que lá na Venezuela não tem boa opção. Existe o populismo chavista com uma série de problemas e uma direita golpista fascista querendo tomar o poder. E que diante de um cenário tão terrível, você tem que mediar conflito, você não deve romper com a hegemonia de outro país, tentar dizer pelos venezuelanos como é que deve ser o seu governo. Acho que ele assume uma posição de chefe de Estado, correto, porque não deve caber ao Brasil decidir qual é o governo de outros países, né, da Venezuela, ou de quem quer que seja. Assim, eu sou tão radical que eu não defendo nem que países teocráticos como a Arábia Saudita, a gente vai lá, quer dizer, o mundo vai lá e derrube, a gente tem que criticar a teocracia, criticar o regime, mas eu sou contra essa ideia de mudança de regime num país absurdo, mais absoluta ditadura violenta que há nesse planeta, que é assim, uma das piores, que é a saudita, né, que é uma teocracia, uma coisa monstruosa. A Venezuela, que está fugindo tem uma eleição extremamente complicada, questionada por organizações internacionais, tem elementos de autoritarismo complicados lá, sim, do governo do Maduro e essa estratégia chavista, mas tem uma direita lá também golpista e tal. Um erro não justifica o outro, mas tem dois errados aí. E diante disso, tentar escolher um é um equívoco, e ele critica Temer por causa disso. É claro que eu não teria condições aqui de abordar em detalhe todos os aspectos. Eu fiz um resumão da entrevista e de alguns aspectos. Eu acho, assim, bem resumidamente, que Ciro Gomes se saiu muito bem. Ele mostrou um domínio de dados excelente. Ele citou constantemente a experiência administrativa dele, e como eu previa, você ter experiência de prefeito, de governador, quando você tem coisas boas para falar, é uma força, é algo que fortalece a sua candidatura, e ele sai fortalecido, porque os entrevistados não foram capazes de encontrar muitos furos na experiência administrativa dele e expor isso e colocar ele em uma dificuldade de responder, então ele sai fortalecido. E é isso aí. Ele define a candidatura dele como uma candidatura de centro-esquerda e ficou bem claro o posicionamento dele, né? Ele quer chegar ao segundo turno para arrebanhar o apoio de esquerda, centro-esquerda que ainda existe nesse país, se confrontando aí, quem sabe, com uma figura mais de conservador nos costumes e mais à direita do ponto de vista econômico, que seria o Bolsonaro, que eu vou analisar em futuros vídeos. Então, me parece que foi uma entrevista muito rica, eu sugiro que vocês assistam. O tempo passou relativamente rápido assistindo, não foi daquelas entrevistas que são maçantes, que a gente não mal aguenta assistir. Foi muito densa, com muita informação, e por isso eu acho que é mais rica de ser assistida, e que, na minha avaliação, o Ciro Gomes saiu fortalecido dessa entrevista pela habilidade com que ele respondeu e pela velocidade de raciocínio, enfim, e pelo posicionamento firme em questões centrais, além do que a abertura dele para a decisão popular em outras, né? Então esse é o meu posicionamento, a minha análise, e se você gostou do meu vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, que é muito importante para mim.
Eu vou fazer futuras análises sobre a candidatura de Ciro Gomes e de outros candidatos mais à frente, nessa sessão aqui, eleições, mas por hoje eu fico por aqui, gravando aqui na madrugada. Um abração, gente. Tchau, tchau.